Se você chegou aos 40 anos sentindo que o dinheiro nunca sobra, que as contas não param de chegar e que por mais que você se esforce, algo sempre trava, este vídeo é para você. Talvez o problema não seja falta de trabalho, nem falta de inteligência. Talvez existam verdades que ninguém te contou, padrões invisíveis que estão drenando seu dinheiro silenciosamente. Fique comigo até o final, porque hoje você vai entender por que isso está acontecendo. E mais importante, como começar a reverter agora. A verdade é que muitas pessoas chegam aos 40 não quebradas por falta de esforço, mas por terem caminhado por anos em direções erradas sem perceber. E ninguém te avisou, ninguém te ensinou. Você apenas fez o melhor que sabia com a consciência que tinha naquele momento. Mas existe um ponto silencioso da vida em que continuar ignorando a realidade custa caro. Muito caro. Talvez você trabalhe duro, talvez nunca tenha parado, talvez sempre tenha acreditado que se desse o seu máximo, o dinheiro um dia viria naturalmente. Só que o tempo passou e ele não veio. Hoje eu vou te mostrar 6 verdades. Não são agradáveis, mas são libertadoras. Se você permitir que essas verdades entrem, algo começa a mudar agora. Não amanhã, não quando sobrar tempo, mas neste exato momento. E enquanto você escuta, se alguma dessas verdades tocar fundo, apenas reconheça internamente. Esse reconhecimento já é um movimento de prosperidade. Primeira verdade: a maioria das pessoas aos 40 não está quebrada por falta de dinheiro. Está quebrada por falta de clareza. Você acorda, resolve problemas, paga contas, responde mensagens, cumpre obrigações. Mas não existe um plano claro. Não existe um mapa. Existe apenas movimento constante, sem direção definida. E movimento sem direção não leva à prosperidade, leva ao cansaço. Você pode trabalhar 12 horas por dia e ainda assim continuar no mesmo lugar por anos, simplesmente porque nunca parou para decidir conscientemente para onde estava indo. A vida virou reação, e reação nunca constrói riqueza. Quando não há clareza, qualquer renda desaparece. Quando não há visão, qualquer oportunidade passa despercebida. Pensa nisso por alguns segundos. Quantas decisões financeiras você tomou apenas para aliviar o presente, sem pensar no impacto de longo prazo? Quantas vezes você escolheu o conforto imediato porque estava cansado demais para planejar? Não se critique, observe. E se isso fez sentido para você, apenas comenta algo simples depois. Algo como clareza. Esse pequeno gesto já sinaliza para sua mente que você está pronto para mudar o jogo. Segunda verdade: aos 40, muitas pessoas não estão sem dinheiro porque ganham pouco, mas porque vivem tentando sustentar uma imagem que não reflete a realidade. Existe uma pressão silenciosa para parecer bem-sucedido. Um carro melhor do que o orçamento permite. Um estilo de vida que consome mais do que produz. Pequenas escolhas que, somadas, drenam qualquer chance de prosperidade. E isso não vem da vaidade apenas. Vem do medo. Medo de parecer que ficou para trás. Medo do julgamento. Medo de admitir que algo precisa ser reorganizado. Mas a prosperidade começa exatamente no momento em que você para de competir com aparências e começa a respeitar seus números. Quem tenta parecer rico aos 40, geralmente continua pobre aos 50. Quem aceita ajustar o padrão hoje, constrói liberdade amanhã. Aqui existe um ponto crucial. Dinheiro gosta de verdade. Ele não flui onde há negação. Se essa verdade te atingiu, não se feche. Esse desconforto é o sinal de que algo importante está sendo reorganizado dentro de você. Terceira verdade: o problema raramente é o salário. O problema é ter passado décadas trocando tempo por dinheiro sem construir valor. A maioria das pessoas foi ensinada a apenas trabalhar, obedecer e esperar. Mas ninguém ensinou a criar habilidades que se valorizam com o tempo. Ninguém ensinou a gerar renda que não dependa exclusivamente da presença física. Aos 40, isso cobra um preço.
O corpo cansa, a energia muda, mas a renda continua presa ao mesmo modelo de esforço de sempre. Prosperidade não é trabalhar mais. É trabalhar de forma mais inteligente, com ativos, com conhecimento, com decisões que se acumulam a seu favor. E não é tarde, mas é tarde demais para continuar fingindo que o modelo antigo ainda funciona. Se você sente, no fundo, que precisa aprender algo novo, se reinventar ou reorganizar sua forma de gerar dinheiro, isso não é fraqueza, é maturidade. E enquanto você escuta, permita que essa ideia se assente. Não é sobre correr, é sobre alinhar. Daqui a pouco, as verdades ficam ainda mais profundas. Quarta verdade. Aos 40, muitas pessoas não estão financeiramente travadas por falta de oportunidades, mas porque aceitaram dívidas como se fossem parte natural da vida. Cartões, financiamentos, parcelas, juros silenciosos. Tudo isso foi normalizado ao longo dos anos, até virar rotina. Só que existe algo que quase ninguém te conta. Dívida consome o futuro antes mesmo dele chegar. Cada parcela é um pedaço da sua energia futura, sendo usado para sustentar decisões passadas. E enquanto você trabalha para pagar juros, você não trabalha para construir patrimônio. Você apenas mantém o sistema funcionando para os outros. O problema não é ter cometido erros. O problema é continuar repetindo o mesmo padrão, esperando um resultado diferente. Prosperidade exige espaço. E dívida ocupa espaço mental, emocional e financeiro. Quando você elimina dívidas, algo curioso acontece. A clareza aumenta, a respiração fica mais leve e as decisões passam a ser tomadas com mais consciência. Não porque sobrou dinheiro, mas porque sobrou liberdade. Se você sente que hoje trabalha mais para pagar o passado do que para construir o futuro, reconheça isso. Não como culpa, mas como ponto de virada. E se essa verdade te fez refletir, mais tarde comenta algo simples como liberdade. Isso cria compromisso interno com a mudança. Quinta verdade. Você não está quebrado aos 40 porque não é inteligente. Está porque parou de investir em si mesmo. Em algum momento da vida, você aprendeu tudo o que precisava para sobreviver. Depois disso, entrou no modo automático. Trabalhou, repetiu processos, resolveu problemas, mas deixou de crescer como ativo. O mercado paga cada vez mais para quem aprende, se adapta e entrega valor específico. E paga cada vez menos para quem apenas executa tarefas repetidas. Aos 40, essa diferença fica gritante. Enquanto alguns investiram em habilidades que escalam, comunicação, vendas, estratégia, criação, liderança, outros ficaram presos ao que já sabiam fazer há 10 ou 15 anos. E não é tarde para mudar isso, mas exige uma decisão consciente. Toda habilidade bem escolhida hoje pode gerar renda por anos. Todo conhecimento aplicado corretamente vira alavanca, mas nada disso acontece sem intenção. Prosperidade não é sorte, é preparo encontrando oportunidade. Se você pudesse escolher aprender apenas uma coisa nova nos próximos meses que realmente aumentasse sua renda, qual seria? Essa pergunta não precisa ser respondida agora, mas ela precisa existir dentro de você. Sexta verdade. A maioria das pessoas aos 40 não tem um problema financeiro, tem um problema de sistema. Não existe um plano claro. Não existe acompanhamento, não existe estrutura, existe apenas esperança. Esperança de que o próximo ano seja melhor, de que algo mude, de que o dinheiro apareça, mas esperança não constrói patrimônio. Prosperidade nasce quando você cria um sistema simples, repetível e mensurável. Quando você sabe exatamente quanto entra, quanto sai, quanto cresce e quanto precisa crescer. Quem não mede, não melhora. Quem não organiza, não prospera. Aos 40, improvisar custa caro. Planejar liberta. E aqui está algo importante. Quando você cria um sistema, mesmo imperfeito, sua mente entra em modo de construção. Você deixa de reagir à vida e passa a conduzir. E isso muda tudo.
Agora, percebe algo? Essas 6 verdades não são sobre dinheiro apenas. Elas são sobre postura, consciência, direção. Elas explicam exatamente por que tantas pessoas chegam aos 40 cansadas, frustradas e com a sensação de que ficaram para trás, mesmo tendo feito tudo certo. Mas existe algo ainda mais poderoso vindo a seguir. Na próxima parte, vamos conectar essas verdades em uma virada prática e mental que pode redefinir completamente sua relação com prosperidade a partir de agora. Existe um ponto silencioso na vida em que a mente começa a perceber que o tempo não está mais do mesmo lado de antes. Aos 40, esse ponto costuma chegar, não como desespero, mas como um incômodo constante. Uma sensação de que o esforço é grande, mas o avanço é pequeno. De que você está sempre ocupado, mas raramente em construção. E isso acontece porque por muitos anos você foi treinado para sobreviver, não para prosperar. Você aprendeu a trabalhar, a cumprir horários, a pagar contas, a resolver urgências, mas quase nunca aprendeu a estruturar crescimento. Prosperidade não surge quando você trabalha mais. Surge quando você passa a trabalhar com intenção. E aqui entra algo essencial. Depois dos 40, o jogo muda. Não dá mais para depender apenas de energia física. O que constrói riqueza agora é clareza, estratégia e foco. Quem continua tentando vencer apenas com esforço se cansa. Quem aprende a vencer com direção, avança. Quando você entende isso, as 6 verdades deixam de ser duras e passam a ser libertadoras. Elas não são uma condenação, são um mapa. Você percebe que não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas parar de repetir os mesmos padrões. Parar de gastar para impressionar. Parar de depender de uma única renda. Parar de tratar salário como limite. Parar de normalizar dívidas. Parar de negligenciar aprendizado. Parar de viver sem sistema. Cada parar desses abre espaço para um construir. E construção começa pequeno. Uma decisão diferente, um hábito ajustado, uma escolha mais consciente. É assim que a prosperidade entra. Não como explosão, mas como constância. Se você observar bem, os homens que mudam de vida depois dos 40 não fazem movimentos dramáticos. Eles fazem movimentos inteligentes, sustentáveis, repetíveis. Eles escolhem menos distração e mais direção, menos aparência e mais substância, menos impulso e mais estratégia. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Quando você muda sua relação com o dinheiro muda sua relação com você. Ele deixa de ser algo que escapa e passa a ser algo que responde às suas decisões. Se esse conteúdo está fazendo sentido até aqui, percebe como sua mente já está mais alerta, mais presente? Essa consciência é o início da virada. E em algum momento, sem pressa, você pode deixar nos comentários algo simples como clareza. Não para mim, para você mesmo, para reforçar internamente que você está assumindo o controle. Chegamos ao ponto mais importante de tudo o que você ouviu até agora. Porque informação sozinha não transforma ninguém. Consciência sem ação vira apenas mais um vídeo assistido. A diferença entre quem muda de vida depois dos 40 e quem continua preso não está no quanto entende, mas no quanto decide. Você acabou de ouvir as 6 verdades que explicam por que tantas pessoas chegam nessa fase da vida financeiramente quebradas. Você tentou parecer rico em vez de construir riqueza. Você dependeu de uma única fonte de renda. Você tratou seu salário como destino, não como ponto de partida. Você aceitou dívidas como algo normal. Você parou de investir em habilidades que o mercado paga bem. E você viveu sem um sistema claro para construir prosperidade. Essas verdades não existem para te humilhar. Elas existem para te libertar. Porque agora, pela primeira vez, você enxerga o jogo com clareza. E clareza muda comportamento. A partir de hoje, você pode escolher agir diferente. Não tudo de uma vez. Não com ansiedade.
mas com constância. Um corte de gasto aqui, uma hora de estudo, um serviço iniciado no fim de semana, um plano escrito no papel. Prosperidade não nasce de um grande golpe de sorte. Ela nasce de decisões pequenas, repetidas por tempo suficiente. E o mais poderoso de tudo, você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa construir algo para você. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem encontrou espaço dentro de você. Pouca gente fica até o final. Isso já diz muito. Agora, faz algo simples e poderoso. Nos comentários, escreve qual dessas 6 verdades mais te atingiu. Não precisa explicar. Apenas reconheça. Esse ato reforça o compromisso interno com a mudança. Se você conhece alguém que está exatamente nessa fase da vida, compartilha este vídeo. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é ouvir a verdade certa no momento certo. E se você quer continuar recebendo mensagens que organizam a mente, fortalecem decisões e abrem espaço para a prosperidade real, se inscreve no Vozes da Prosperidade e ativa o sininho. Assim, toda vez que um novo conteúdo sair, você será lembrado do caminho que escolheu trilhar. Prosperidade não é sobre quanto você tem hoje, é sobre quem você decide se tornar a partir de agora. A gente se vê no próximo vídeo.